Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou a Francisca Grenza, teóloga por formação, e hoje eu trago algo bem especial para vocês, muito especial. É um texto que eu escrevi já faz muitos anos e ele foi publicado num livro pelo meu esposo e ele se chama, nesse capítulo, chama-se Diálogo com a Vida. Vocês vão entender, Claro, eu autorizei que ele escrevesse esse texto. Foi o meu primeiro texto, assim, que foi a público, né? E eu autorizei ele a escrevê-lo, enfim, porque é algo muito íntimo, mas eu acho que ficou bacana, ficou legal, ficou do jeito que ele colocou aqui, né? Ele diz: "Encontrei recentemente um texto escrito por minha esposa, justamente nos dias em que nasceu nosso filho. Ao lê-lo, lembrei-me do Salmo 131. Foi assim que nasceu o esforço para este estudo. O texto quer dar uma contribuição ao debate sobre a fé cristã no mundo atual. E foi interessante que, né, ele diz: a minha esposa me autorizou a apresentar as palavras redigidas por ela, né? De fato, a experiência de vida aqui relatada pertence a ela, sim. É uma mulher que se tornou mãe, algo que nenhum homem pode fazer, né? Fazê-lo. No entanto, buscando certa proximidade, a parturiente, era eu, o homem tem a oportunidade de aprender algo de uma experiência de vida exclusivamente feminina. E aqui, uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Percebam que a cada momento e talvez em todo momento das nossas vidas, nós estamos inspirando pessoas, contribuindo para que elas ou cresçam ou elas não se desenvolvam. Ou seja, nós influenciamos pessoas, né? Seja para o bem ou seja para o mal. Aonde quer que você esteja, não sei, de qualquer a forma que você vive, a forma que você caminha neste mundo, sim, influencia a vida de muitas pessoas. O que eu percebo aqui nesse texto é justamente isso. Se ele se inspirou para escrever um texto e falar sobre o Salmo 131, desculpa, é sinal de que em algum momento ele foi tocado pelo o que eu estava vivendo naquele momento em relação à criança. Foi meu primeiro filho, então, claro, era uma experiência nova, né? O primeiro filho, enfim, você não está preparado, ninguém está preparado para receber, por mais que a gente cuide, que a gente tenha toda uma, digamos assim, desculpa, tem uns pelos aqui. Por mais que a gente treine, converse, tenha palestras a respeito do nascimento de um filho, para nós é sempre um mistério, há sempre um mistério a ser revelado, né? Então eu vou ler para vocês e depois, se der tempo, eu vou fazer o link desse Salmo 131 com o Evangelho segundo João, do primeiro capítulo, do prólogo, que lá vocês vão ouvir também que João se deita no peito de Jesus, relembrando justamente a intimidade dele com Jesus, no sentido de Jesus está ligado ao Pai também. Vocês vão entender bem, né? Vocês vão entender que somente chegamos ao Pai, chegamos à pessoa de Jesus, a intimidade deles por meio desses textos. Ninguém chega ao Pai sem esses estudos, sem ler. Por mais que você, de repente, não tenha tido um pai bacana, não tenha tido um pai ou alguém que te orientasse, mas de alguma forma na vida, sempre Deus envia alguém para nos orientar, tá? Então, eu vou pedir licença para vocês para ler esse texto. Então, é assim, começa assim. Em uma noite chuvosa, no dia 10 de janeiro de 1997, na cidade de São Paulo, exatamente às 22h45,
começo a sentir os primeiros sinais de contração. São os momentos que antecedem a chegada de um ser maravilhoso. Nervosismo e medo dão lugar a uma intensa paz ou uma paz intensa. Uma mistura de sentimentos se faz presente: felicidade, alegria, amor e responsabilidade. É o que sinto durante os 15 minutos que antecedem minha ida ao hospital. Às 23 horas, já ocorrem os trâmites legais de entrada nele no hospital, né? Tudo acontece rapidamente. Médicos correm com pressa. A sala de parto está sendo preparada. Confesso que minhas pernas ficam trêmulas ao saber que o meu parto será cesariana. Aqui eu vou fazer um adendo. Eu tinha me preparado para ter normal, né? Fazer parto normal. Então, eu tinha toda uma questão aí de fazer tudo natureba, enfim, só que nem tudo é como a gente planeja, né? Então, por isso que diz, a última palavra vem sempre de Deus, vem sempre do Senhor. É Ele que é o dono da vida, Ele é o dono da criação. Então, por mais que eu quisesse fazer parto normal, não houve essa possibilidade, vocês vão depois saber. Então, a sala de parto estava preparada, confesso que minhas pernas ficam trêmulas ao saber que meu parto será uma cesariana. Samuel resolveu, pois, nos últimos minutos de sua estada em meu ventre, fazer suas necessidades fisiológicas. Por isso a cesariana. Mais uma na vida dos médicos. A primeira para mim. Às 23h10, já estou em uma sala cheia de aparelhos. A equipe médica, muito atenciosa, me deixa calma. Nasce um menino lindo. É a expressão que os médicos, né, e enfermeiras usam. Logo, Samuel chora. Um choro de uma criança dengosa. Essa palavra dengosa é bem da minha região, gente, né? O choro de uma criança dengosa. É o momento mais feliz da minha vida, sabendo que dei uma criança à luz. Logo, colocam Samuel em meu peito para mamar durante uns 10 minutos. Ele olha para mim, talvez não entenda nada, mas sabe sugar o peito. Momentos que, para sempre, ficarão guardados em minha memória enquanto eu viver. E aí eu coloco as declarações feitas por uma mãe apaixonada que esperou por seu filho com muito carinho e amor. Francisca. É muito interessante isso, porque só nós, mulheres, temos essa capacidade de, como é que se diz? Dar esse alimento, né? O leite materno para a criança, né? E foi interessante ontem, eu conversando com meu filho mais jovem, ele disse assim, ele me abraçou, ele disse, ai mãe, eu adoro quando eu abraço você, não sei o que é aconchegante e tal. E de repente surgiu um diálogo, né? Ele falou, eu sempre gostei dos teus seios, né? Desde criança, não sei o que, eu gostava de deitar, aquela coisa do conforto. Mas note que o seio da mulher, ela não é só algo erótico, como muitos veem que querem, você entende? Ela também, ela é como é que se fala? Ela pertence também à área gastronômica da vida, sabe? Porque ela leva o alimento, os seios da mulher levam o alimento para a criança durante pelo menos uns 2 anos, né? É o que o Ministério da Saúde indica. Nem todas conseguem fazer isso, mas
Mas graças a Deus, eu tive essa oportunidade de amamentar meus filhos. Então, ele disse, ele estava conversando comigo, ele disse, olha, mãe, é fofinho, é não sei o que, imagina, ele tem 14 anos agora, né? Então, ele disse, é fofinho, é confortável, é minha almofadinha, foi isso que ele disse. E aí, depois eu lembrei dele, né, quando o meu segundo, quando eu viajava com ele, eu usava um sling, e eu lembro que viajando pelo mundo, ele gostava de deitar e colocava a mãozinha como se fosse uma almofadinha mesmo. Então, é assim, muitos não conseguem entender esse relacionamento entre mãe e filhos, né? O relacionamento que as mães têm com os filhos e essa relação do corpo da mulher com seus filhos. Por exemplo, no caso eu estou falando dos seios, que na verdade eles são antenas, né? Eles são antenas de energia que levam algo para alimentar uma criança, né? Então, assim, é a parte gastronômica dos seios, né, da mulher, que leva o alimento para a criança se desenvolver, e enfim. E graças a Deus, meus filhos não. Eu amamentei todos eles, os dois, durante muitos anos. Né? Às vezes agora eu descubro que não era somente para o alimento, mas tinha um certo conforto também. Aí você vai dizer, mas Freud fala sobre um monte de coisa lá. É a ideia de Freud, né? Mas nesse caso aqui era mais o aconchego mesmo, o amor. E aqui em João, agora eu vou falar sobre o Evangelho segundo João. Primeiro eu falei sobre o Salmo 131 e esse texto que está nesse livro aqui. Vou mostrar para vocês agora o livro. Está aqui, ó, nesse livro, talvez saia ao contrário, mas chama-se Dança, ó Terra, interpretando os Salmos, tá? É um livro do Matias com o padre Leonardo, lá do Rio de Janeiro. Vocês podem encontrar nas Paulinas, tá? E esse capítulo que eu li para vocês chama-se Diálogo da Vida. Diálogo com a Vida, desculpa, Diálogo com a Vida, tá bom? Agora eu vou para o Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João, ele fala, por exemplo, aqui, deixa eu ver, em João, testemunha... Deixa eu ver onde que tá. Já é quase no final. Final do prólogo. Eu vou ler para vocês, que assim é melhor. Eu vou ler do João 1. Eu li algum vídeo aí, em algum vídeo, acho que eu li até o 14. Exatamente. Até o versículo 14. Vocês procurem aí que no primeiro vídeo que eu fiz, eu falo a respeito do prólogo de João. Eu li até o 14. Então, eu vou continuar do 14 até o final, no prólogo, tá? E a palavra se fez carne e armou sua tenda entre nós. Vimos sua glória, glória como unigênito do Pai, pleno de graça e verdade. João testemunha a respeito dele e tem chamado dizendo, este é quem eu disse, aquele que vem depois de mim. Passou à minha frente, porque existia antes de mim. Porque a sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está na intimidade do Pai. Ele deu a conhecer, ou seja, em alguns textos, né, fala a respeito da intimidade de Jesus com o Pai e de João com Jesus. O que acontece é que você só tem intimidade com aquilo que você conhece. No caso aqui, mãe e filho, né? Somente uma mãe conhece o seu filho e somente um filho conhece a sua mãe. Por quê? Porque há uma intimidade, né? O filho sempre
vem e deita no colo da mãe, né, nessa parte onde a gente sempre busca conforto, carinho, enfim, da mãe ou do pai. Então, aqui o Evangelho, ele fala sobre isso, né? Se eu não me falha a memória, esse texto onde João deita no colo de Jesus, é o capítulo 13, se eu não me engano, que é na parte do lava-pés, né? Lá na última... Deixa eu ver aqui, eu vou encontrar para vocês. Então, a intimidade de Jesus com o Pai e a intimidade de João com Jesus. Deixa eu ver aonde que tá. Deixa eu procurar aqui até o fim. Tadã. Gente, é tanta coisa para a gente estudarmos, mas pode ter certeza que quando a gente cria uma intimidade com o Pai, com Jesus, com toda... Você é outra coisa. Bom, eu não estou encontrando aqui, mas eu gostaria também que vocês aproveitassem. Aqui. Os discípulos olhavam-se uns para os outros, sem compreender a respeito de quem estava falando. Um de seus discípulos, aquele que Jesus amava, estava reclinado junto a Jesus. Deixa eu ver qual é Então, capítulo 13, como eu falei para vocês, na parte do lava-pés, tá? Capítulo 13, versículo 23. Oh, meu Deus, deixa eu ver aqui, Francisca. 23, tá bom? 23. É isso mesmo. Capítulo 13, versículo 23. Então, quem era o discípulo que Jesus amava? João. Mas só que Jesus não amava somente João. Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro. Maria de Betânia, Maria e Lázaro. Eu estou falando conforme o Evangelho segundo João. Então, ele diz assim, ó. Os discípulos olhavam-se uns para os outros, sem compreender a respeito de quem estava falando. Ou seja, Jesus estava falando, tem uma narrativa antes, tá? Um de seus discípulos, aquele que Jesus amava, estava reclinado junto a Jesus. Quando você reclina, né? Então, reclinado a Jesus. E aí diz, Simão Pedro lhe acenou para que perguntasse a respeito de quem estava falando. Reclinado como está... aqui, deixa eu ver aqui essa tradução. Aqui, reclinado como estava sobre o lado de Jesus, disse-lhe... Quem estava reclinado, né? Era João. Disse-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der um bocado de pão mergulhado no molho. Então, aqui eu quis só chamar a atenção para vocês em relação ao discípulo amado de Jesus, né? João. Por que eu digo que é João? Porque o próprio texto lá no final fala que é João. Porém, saibam que Jesus não amava somente João. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, né? Então, para vocês perceberem que intimidade, né? Somente temos com o pai, com a mãe, né? E aqui com quem a gente ama, né? E é o caso aqui de Jesus com seus discípulos. Jesus amava seus discípulos, até mesmo aquele que ia lhe trair. Então, esse foi um texto que eu escrevi quando meu filho Samuel nasceu. E meu esposo pediu para publicar. Eu nem imaginava que eu pudesse escrever algo e alguém se interessar para publicar.
E então, e outra coisa é que vocês percebem o quanto nós influenciamos pessoas a fazerem o bem ou o mal. Nesse caso, eu influenciei meu esposo a continuar os seus estudos em relação aos salmos, né? E também quis trazer para vocês essa questão da intimidade, né? A intimidade da mãe com o filho, do filho com a mãe, por meio da alimentação, da nutrição quando a criança nasce, né? Que eles dependem de alguém para alimentá-los, né? E aqui sobre a intimidade de Jesus, de João com Jesus e de Jesus com o Pai. Ou seja, nós só temos intimidade com quem a gente ama. Embora a gente às vezes busque outras coisas de fora, né? Para nos influenciar, mas no final, quem nos influencia de verdade, com seu amor, com seu carinho, são os pais, né? E Deus, como nosso Pai, e Jesus trazem esta mensagem para nós. Eu espero que vocês tenham compreendido que eu andei mudando aqui um pouco o assunto, mas eu queria que vocês entendessem essa questão, essa relação íntima que nós devemos ter com Deus, né? Com Deus. E só temos essa intimidade por meio da leitura, dos estudos, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, tá bom? Essa é a intimidade com Deus, né? Desde lá do começo, Deus quer ter uma aliança, quer fazer uma aliança conosco. E Jesus veio para nos mostrar, trazer também essa aliança para a gente. E o Salmo 131 fala também um pouco sobre isso, tá bom? Então, a leitura que eu fiz foi da Bíblia, a Bíblia, Novo Testamento, das Paulinas. Agora, se você quer ler também em grego, o Novo Testamento, aqui tem também da Sociedade Bíblica. Aí você pega de onde você quiser, de repente você quer ler o Nestle Aland, aqui, cadê? O Nestle Aland que tá aqui, ó, Novo Testamento grego, tá bom? Para vocês que já estão avançados, né, nas pesquisas, então eu desejo que vocês continuem, porque nós precisamos de bons pesquisadores também, tá bom? Então eu desejo para vocês um excelente dia. Eu não sei quando que você vai me ouvir ou quando que você vai ver esse vídeo, tá bom? Mas eu desejo que você sempre se vá bem, sempre se dê bem no que é bom. Então, fiquem com Deus, por Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus, tá bom? Tchau, tchau.